Olá, meu nome é Roberto Gonçalves Pacheco e hoje vamos prosseguir com o nosso curso de sistemas digitais. A aula de hoje será os módulos combinacionais. Vamos ver essa aula. Primeiramente, eu gostaria de fazer um adendo nas aulas passadas. Por quê? Porque nas aulas passadas falamos sobre todos os tipos de somadores, subtrator, ALU, tudo que pudemos e tinha direito fizemos na aula passada. No entanto, contudo, todavia, faltou um tópico que eu não abordei no teu tempo e porque é, eu lembrei que a edição 11 do TOT não abordava esse assunto, mas a edição 8 aborda. E eu achei um assunto super interessante para a gente utilizar o nosso conhecimento que a gente aprendeu de somadores, sabe? Toda aquela parte de CI, do somador binário paralelo, ou do somador de transporte propagado, todo aquele conteúdo, eu acho que ele desemboca, ele ele converge que a gente pode explicar esse tópico, que é o somador BCD. Um tópico bem simples, bem rápido, só que ficou de fora na aula passada. Então eu para trouxe para inserir nessa aula, um iníciozinho, para a gente inserir esse tópico, aí eu fecho todo o conteúdo da aula 3, e aí a gente retoma para os módulos combinacionais, por assim mesmo. Então, beleza, vamos projetar um somador BCD. O objetivo do somador BCD é receber dois dígitos no formato PCT e realizar a adição entre esses operandos e dar o resultado na sua forma em BCT. Como a gente já viu, a adição em BCT ela tem as suas particularidades. Né? Tem os seus detalhes, que são aqueles, basicamente, os grandes detalhes são os dígitos inválidos, né? Que o BCD, esse tipo de codificação, né? A Binary Coded Decimal, esse codificação, ela não tem os dígitos 10, 11, 12, 13, 14, 15, eles são inválidos. Ela contém binário de 0 a 9 e depois de 9 aos 15 a gente tem um fator de correção aí para a gente poder colocar aquele formato que vimos na aula passada. Não vou entrar nessa questão de fazer uma revisão. Para quem esqueceu, tem dúvidas, não entendeu direito, manda e-mail ou visualize as aulas passadas. Vamos tentar prosseguir agora com as ideias do somador. Primeiro, a gente vai fazer um breve resumo do processo de adição. Não vou mostrar exemplos, mas eu vou colocar um resuminho da adição, passo a passo. Primeiro, quando a gente recebe dois dígitos, estou pensando eles em decimais, né, na sua forma decimal, a gente vai expressar esses números na sua forma em BCT. Então, cada dígito vira aquele grupo, né, de quadro binários, né, 4 bits, certo? Ou seja, um binário for composto por uma sequência de 4 bits, a gente representa nessa sua forma, ok? Primeiro. Depois vamos somar esses 2 bits dos operandos na sua forma BCD, utilizando um somador binário normal, somador binário paralelo na linguagem do TOT e na nomenclatura do Herzegovac, o somador de transporte propagado. A gente soma normal. Utiliza o mesmo CI que a gente viu nas aulas passadas para somar. Em cada posição, então, vamos somar esses grupos, né? Essa sequência de 4 bits, utilizando esse CI normal, como já vimos. Se o resultado dessa soma for menor ou igual a 9, né? Se cada um desses bits, se o resultado desse grupo de bits for menor ou igual a 9, então o resultado está correto, né? É aquele negócio. Não, se for menor ou igual a 9,
o resultado da soma não está dentre aqueles grupos de código inválido que eu já citei anteriormente. Então, está representado de forma correta, resultado correto é isso aí. Mas aí tem outro caso, o caso que o resultado da soma der maior que 9. E esse é o nosso caso interessante. É isso que altera, modifica essa adição com a adição comum, certo? É aí que está a diferença de casos. Quando o resultado der maior do que 9, certo? O resultado não está na sua fórmula BCD e precisa de uma correção, certo? O nosso resultado não está correto, a gente precisa corrigir, e para corrigir a gente utiliza um fator de correção, que é somar 6. A gente tem que somar o dígito 0, 1, 1, 0. Quando somado com o resultado anteriormente obtido, a gente corrige esse BCD, corrige para obter a soma em BCD de forma correta. Ok? Então, isso aí é basicamente o que vimos na aula passada, certo? Nem na aula passada, na primeira aula ou na segunda aula. É o que vimos na primeira aula, certo? Para quem tem dúvida, volta lá. Mas é isso. Esse é o passo a passo realizado na primeira aula. Na primeira aula a gente viu exemplos, passar por isso para agilizar o processo. Mas é basicamente bem simples esse passo a passo. Mas agora vamos ver como a gente converter esse passo a passo para uma forma de CIs, né? De uma forma de sistemas digitais, né? Na forma de módulos combinacionais. Tá, então vamos projetar aqui para realizar essa adição. Olha, a gente vai dividir esse processo de soma em 2 passos, certo? Nosso primeiro passo é somar os binários em PCT, certo? É fazer o primeiro passo que descrito anteriormente, receber os 2 operandos, faz a soma, certo? É o nosso primeiro passo. E para realizar esse primeiro passo, o que a gente pode utilizar? A gente utiliza o CI do somador paralelo de 4 bits, que a gente viu anteriormente, certo? Então, a gente utiliza aquele CI, faz essa soma, tudo certo, é o nosso primeiro passo. Só que aí a gente vai ter o segundo passo, certo? Que é o seguinte, a gente vai ter que detectar se a soma, se aquele resultado, entendeu? É maior do que 9. Porque se for maior do que 9, a gente vai ter que tomar uma atitude, que é aplicar um fator de correção nesse resultado, ok? Caso não ter maior do que 9, ok. Nosso resultado está correto, então a gente não precisa fazer nada. Então, vamos ver como que a gente faz isso na forma de circuitos combinacionais. A gente precisa de um CI para fazer a soma entre esses 2 operandos na forma BCD. Com os resultados que obtivermos, a gente precisa fazer algum módulo combinacional para a gente detectar se esse resultado é maior do que 9. E se for maior do que 9, a gente tem que obter 1, né? Para nos avisar, ou maior do que 9. E se obtivermos 1 na saída desse circuito combinacional que detecta maior que 9, a gente vai ter que fazer com esse sinal vire um fator de correção que soma o resultado. Ok? Então, a solução para a gente montar um somador PCD, um módulo somador PCD, é um CI de transporte por backup 4 bits, um circuito combinacional que detecte quando o resultado for maior do que 9, e quando o resultado for maior que 9, o circuito combinacional produz uma saída igual a 1. Caso contrário, produz uma saída igual a 0. E essa saída igual a 1 ou igual a 0 que a gente vai utilizar para fazer esse fator de correção, certo? Agora vamos, de fato, aqui eu estou formalizando, ok? Então, seja um operando em PCD representado pelos bits GA3A0 e P3AB0, tal que um somador de transporte propagado produz uma soma representada por S4, S3. Esse é o resultado da soma daquele primeiro passo. Então, produz uma soma
Note que a soma aqui tem 5 dígitos, 5 bits. Essa soma. Por que, professor, tem 5 bits se a outra, se essa entrada só tiveram 4 bits? Porque aqui eu estou falando que o S4 corresponde a um carry de saída, ok? É o carry de saída do MSB, ok? Ponto. Então, vamos ver como que funciona. Veio o primeiro operando, o A3, A2, A1, A0, que a gente viu que vem do acumulador, e o P3, P2, P1, os dois operandos na sua forma PCT, e a gente obtém aqui, ok? Aqui está exercendo a função de S3, S2, S1 e S0, e esse carry aqui, veja como S4. Aqui eu peguei uma outra figura para a gente visualizar, ok? Então, tudo bem. Esse aqui vai nos obter a soma, sim, a soma, esse circuito nos dá. Agora a gente tem que fazer alguma coisa que nos dê, que detecte maior do que 9, ok? Vamos projetar um circuito combinacional. A gente vai ter duas formas de projetar esse circuito combinacional. A primeira será uma fórmula mais tricky, né? Aquela forma mais de você ter a visão, ter o raciocínio, ok? Para quem não entender essa forma de fazer esse detector de maior de 9, eu aconselho, inclusive eu aconselho para quem entender e para quem não entender. Sempre faça da bela verdade. E aí você faz a soma em produto, simplifica, ou faz o mapa de Carnot, porque nem sempre a gente pode confiar nessa visão, né? De ter essa antevisão, de olhar e ter esse tipo de raciocínio, sabe? Isso aqui pode ajudar, mas não é sempre que a gente pode confiar nesse ponto. Então, tenta tornar as coisas mais um método, sabe? Então, constrói a tabela verdade, faz só um produto ou um mapa de Carnot e simplifica a expressão quando puder. É a melhor solução. Aqui eu fui nessa e depois eu vou para outra. Note que a saída será 1, então vai ser maior do que 9, sempre que o S4, ou seja, que o MSB, o carry do MSB, for 1. Por quê? Porque para o S4 a saída será 1 quando, sempre que o S4, note que a saída será 1 quando, sempre quando o S4 for racionado, for inicial alto, pois isso indica que o resultado é maior do que 15. Ou seja, se o S4 se rolou um carry do MSB acionado em nível alto, é porque o resultado da soma deu maior do que 15. Certo? Se esse último aqui foi 1, é porque foi maior do que 15. Ok? Acho que isso é bem claro. Só que tem outras possibilidades de ser maior do que 9, certo? A saída será alta, ou seja, a saída será alta quando o S3 for igual a 1 e S2 ou S1 for igual a 1 ou ambos, certo? São esses casos. Se S3 for igual a 1, se S2 for igual a 1, ou se S1 for igual a 1, a saída vai ter que ser igual a 1, ou se ambos forem igual a 1. Então, vamos traduzir isso com a expressão booleana. A gente vê que a saída x é igual a 1 se S4 ou S3 e S2 ou S1 ocorrer. Certo? Essa é a expressão aí que nos indica, é o nosso circuito combinacional. Essa expressão nos dá o circuito combinacional que detecta caso o resultado for maior do que 9. Professor, não estou conseguindo ver. Né? Pode ser uma dúvida dos alunos. Não estou conseguindo ver que essa expressão corresponde a essa detecção de maior ou igual a 9. Poxa, muito simples.
faz uma tabela verdade com 4 entradas, certo? A saída faz ser 0 para toda combinação de entrada que corresponda ao binário menor ou igual a 0 e maior do que 9 faz ser 1. E aí você vai a simplificação, vai chegar nessa expressão aqui, ok? Outra forma é construir a tabela verdade, e aqui eu deixo para os alunos. Tá? Então, vamos ver como que fica o nosso módulo codificador, porque tem um detalhe aqui muito legal, certo? A gente vai utilizar um CI de somador paralelo. Os alunos que já viram a foto pode ver que são 2 que vão ser usados. Eu vou explicar que um é para o primeiro passo e o outro é para o segundo, ok? Então, vamos ver. Primeiro, a gente coloca os 2 operandos para ser somados num somador paralelo de 4 bits que já vimos esse CI, ok? Os resultados, S3, S2, S1, S0 e S4, eles são inseridos naquele circuito combinacional que a gente falou. Ou seja, o S3 veio para uma porta AND, então S2 e S1 entram numa porta OR, que o resultado dela entra numa porta AND com S3, certo? E aí esse resultado tem na porta OR com S4, que era aquela expressão que a gente já viu, certo? Então esses 3 portas lógicas e esses 3 portas lógicas correspondem ao nosso circuito combinacional detector de resultado maior do que 9, ok? E aí esse circuito aqui nos dá X, a saída, que detecta, que indica se o resultado for maior do que 9. Ok? Note agora que começa a ficar mais legal, mais interessante. Isso aqui a gente já viu, isso aqui não tem nada de novo. Agora começa a ficar interessante. A gente usa o sinal de X para um segundo somador, um segundo CI. Olha que legal. Se X igual a 0, então todas as entradas desse operador aqui é igual a 0, certo? E a gente usa o resultado da soma com a entrada B desse CI. Então, temos B mais 0, porque todos esses bits são 0. Então, o resultado ele é que já está correto. Sabe? Então, o resultado corresponde a B, corresponde ao resultado obtido anteriormente, no primeiro módulo. Agora, se x é igual a 1, né, vai vir esse sinal, a gente forma exatamente aqui 0, 1, 1, 0, que é o nosso fator de correção 6 em binário. Olha que interessante. Então, a gente vai somar o resultado anterior com esse fator de correção e aí a gente vai obter a soma corrigida. Que legal, né? Bem interessante essa. E esse conjunto, como um todo, forma um módulo somador BCT. Olha que interessante. Então, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que é possível combinar os CIs do somador de 4 bits, somador paralelo, de forma a obter um somador BCT. Certo? Isso que é o mais legal desse tópico, né? Que é aprender que a gente pode utilizar um CI para construir outros módulos e a partir de um módulo mais simples construir outros e assim vai, sabe? Ou ainda que um somador PCT nada mais é do que um somador, um CI do somador paralelo binário adaptado. Então, esse tópico era o tópico que estava faltando para a aula anterior. Isto posto, a gente pode finalizar os tópicos daquela aula anterior de circuitos combinacionais aritméticos. A gente pode encerrar de uma vez esse capítulo, certo? E a gente pode passar para o capítulo de módulos combinacionais. Ok? Vamos prosseguir. Os módulos combinacionais, os circuitos combinacionais
módulos combinacionais são circuitos compostos por portas lógicas, né? Então são circuitos combinacionais, mais complexos, que por muitas vezes são implementados por meio de redes modulares, certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente pode construir circuitos combinacionais complexos a partir de módulos bem simples e a partir da combinação de módulos bem simples, ok? E aí a gente tem dois motivos para fazer isso. O primeiro é a reusabilidade, né? Que é permitir que você utilize o mesmo módulo, o mesmo componente em diversas aplicações diferentes e não ter que projetar componente a componente para cada aplicação específica, certo? É você tornar isso mais generalizável. E segundo, é fazer isso que a gente falou anteriormente. É a gente utilizar os módulos simples para, a partir desses módulos simples, combiná-los de modo a obter módulos mais complexos e construir sistemas mais complexos, certo? Esse capítulo ele vai se debruçar sobre isso. Estudar vários módulos combinacionais que nada mais são do que um circuito de portas lógicas combinados. A gente vai ver eles na sua forma porta lógica e a gente vai ver como um ciclo, como um CI, né? Como um bloco, para a gente utilizá-lo sempre que necessário. Então, o projeto de um sistema usando módulos combinacionais consiste em dois passos, duas etapas. Primeiro, a gente tem um objetivo global, certo? Então, por exemplo, você tem um objetivo global que eu estou falando. Por exemplo, então, eu tenho que criar um sistema de monitoração de segurança, sabe? Eu tenho que receber os sinais de portas que podem estar eventualmente abertas. E assim que estiver aberta, que a porta fechar, eu preciso avisar no LED que a porta fechou, né? Então, eu estou esse LED acende, certo? Esse é o nosso objetivo global, certo? O objetivo do sistema como um todo. Mas, poxa, eu posso dividir esse sistema em subfunções, né? Então, vai ter um pedaço dele que é para detectar a porta fechando, é um sensor. Aí vai ter um outro que é outro sistema que vai fazer um demultiplexador, sabe? Ele recebe uma entrada e aí ele gera as outras entradas. A gente vai ver o que é um demultiplexador. E aí depois a gente vai ter um sistema para demonstrar esses resultados, né? Não os LEDs, sabe? Então, olha o que a gente está fazendo. A gente tem um monitoramento, tá? Uma aplicação que é monitorar as portas de segurança e a gente vai dividir em pequenas etapas para a gente poder resolver o nosso sistema. A gente vai ver isso várias vezes aqui. Eu vou destacar quanto isso aconteceu, sabe? A gente vai pegar uma tarefa complexa e dividir em módulos. E que esses módulos que a gente vai dividir são feitos por meio de módulos combinacionais que a gente vai estudar muito aqui, ok? E aí o seguinte para a gente criar esses sistemas complexos, a gente vai ter que interconectar os módulos combinacionais, ok? Então a gente vai utilizar módulos mais simples, interconectá-los de modo a criar as funções globais do nosso projeto, as funções, os objetivos gerais do nosso projeto, ok? Então a gente vai prosseguir apresentando vários módulos combinacionais. E esse é o conteúdo da aula, ok? Primeiro a gente apresenta os decodificadores, as redes decodificadoras, que a gente vai aprender o que é um elemento decodificador, certo? E como a gente vai combinar esses elementos de forma a formar mais redes, porque é isso. Um módulo combinacional ele tem um número limitado de entradas
e saídas, certo? A gente cria um bloco. Porém, a sua aplicação ela não necessita ter aquela quantidade de entradas e saídas. Ela pode ter mais, ela pode ser mais complexa, ela pode ter mais entradas, ela pode ter mais saídas, sabe? Então, se ela tem mais saídas, mais entradas, a gente precisa adequar, certo? Então, a gente precisa montar redes, ou seja, combinações desses blocos de forma a atender a aplicação que a gente quer. Codificadores, que vai fazer a executar a função inversa dos decodificadores. Aí a gente vai também ter uma rede codificadora, certo? A gente vai ver um codificador de prioridade, então vai ter entradas mais prioritárias do que outra, certo? E a gente vai codificar a entrada prioritária. Vamos ver o que é prioridade. A gente vai ter uma palhinha, um spoiler disso na aula de laboratório que a gente fez mais ou menos, né? A gente rascunhou lá usando uma arquitetura processural, uma arquitetura comportamental, né? Que utiliza o Process para ser um codificador de prioridade, certo? Bem simples. Redes codificadoras, multiplexadores, multiplexador em árvore, demultiplexador e o deslocador, o circuito deslocador, que faz deslocar os bits de entrada, um bit à esquerda, um bit à direita, mas a gente pode combinar esses deslocadores de forma a deslocar n bits para a direita, ou p bits para a direita, p bits para a esquerda, e assim vai. O interessante é que esse tópico talvez fique para a próxima aula, um tópico extra a ser aportado futuramente, certo? Mas essa é a nossa aula por hoje. Então tem muito conteúdo, vai ser uma aula densa e espero que seja uma aula muito proveitosa, ótima para a gente, pode esclarecer. Quem viu esse conteúdo já, fica fazendo a revisão, está na emenda, faz parte da emenda, todo esse conteúdo. E quem não viu, ou está sem muito tempo de ver, vai ser um deleite aprender isso tudo e espero que seja ótimo a experiência. Um detalhe, até para quem já viu esse conteúdo, talvez a forma que eu vou apresentar pode acrescentar detalhes nisso tudo. Então, aconselho a todos reassistirem as aulas. Vamos ver, o nosso primeiro elemento, o nosso primeiro módulo será o decodificador binário. Então, vamos voltar. O decodificador binário de n bits é um circuito combinacional com n bits de entrada. E aí a gente já precisa do vetor x, que vai de xn menos 1 a de 0. E a saída com 2 elevado a n bits, representada por o vetor y, certo? E aqui a gente vai notar que eu sempre vou seguir essa metodologia de apresentar primeiro a interface e para depois a gente ir aprofundando. A interface e o número de entradas e saídas. Ok? Dessa forma, o vetor de entrada x representa um inteiro. Dessa forma, o vetor de saída, o vetor de entrada x, representa um número inteiro. Então, o x vai vir um vetor de entrada binário. Esse binário representa os inteiros entre 0 e 2 elevado a n menos 1. Certo? São os vetores possíveis de ser representados por n bits. Ok? A gente já viu isso, mas aqui só deixando claro o seguinte. Certo? Então, a gente vai ver que vai ser esse o nosso bloco. Nosso bloco vai ter n bits de entrada e 2 elevado a n bits de saída. A gente tem aqui uma entrada adicional, que é esse sinal E. Esse sinal ele é um sinal de enable, que é o sinal de habilitar. É o sinal, ele habilita ou habilita o decodificador. Certo? Então, quando esse sinal for 1,
o circuito está habilitado e a saída corresponderá à entrada. Agora, se o sinal EVA igual a zero, o circuito está desabilitado e não importa o que vier de entrada, a saída será totalmente todos os bits em zero. Okay? Então, o circuito que habilita. Esse sinal vai ser principalmente utilizado quando a gente quiser montar redes de decodificadores. Certo? Então, vamos ver o que faz esse circuito decodificador. Viu? A gente apresentou a interface primeiro, agora a gente vai para o objetivo. Em qualquer instante T, em qualquer momento, apenas uma saída, uma dessas 2 elevado a n saídas recebe valor 1, certo? Enquanto todas as demais são 0. A saída y igual a 1 indica que os vetores de entrada consistem no binário, certo? Consiste no binário do número inteiro i. Então, i, vamos supor, i é um inteiro. O binário de i vai ser codificado em binário no vetor de x. O vetor de x entra no decodificador e apenas a saída yi é acionada e todas as demais são colocadas em zero. Vamos dar um exemplo para quem gosta desses exemplos mais numéricos, mais práticos. É o seguinte, vamos supor o caso de indicar que a gente vai ser acionado no vetor de saída o y5. y5 igual a 1 e todos os demais igual a 0. Isso quer dizer que a nossa entrada vai ter o binário 1, 0, 1. Ou seja, o nosso vetor de saída, x igual a 1, 0, 1. Okay? Então, o vetor de x dá um binário para a gente. A saída é o inteiro daquele binário. Okay? É o y subíndice inteiro daquele binário. E todos os demais são iguais a 0. Aqui eu estou colocando uma outra forma de te falar. O número inteiro i inserido na sua forma binária, na entrada do decodificador, produz uma saída yi, enquanto todas as demais são zero. Acho que ficou bem claro aqui o que o decodificador faz. Recepcional decodifica de modo que uma vai ser, todas vai ser zero e aquela correspondente vai ser 1, saída 1. Exemplo, se for um decodificador de 3 bits de entrada e 8 bits de saída, considere x igual a 0, 1, 1. Então, esse binário 0, 1, 1 corresponde a 3 em decimal. Então, a saída do decodificador vai ser y3 igual a 1 e todas as demais igual a 0. Essa é a nossa função do nosso decodificador binário. Muito simples. Acho que ninguém vai ter dúvidas. Talvez quando lidar com exemplos mais complexos. Mas esse simples assim, solto, não tem dúvida, acho que é muito tranquilo de entender. Assim, o decodificador ele atua como um conversor de um código binário da entrada por um código chamado 1 entre 2 elevado a n. O que é isso? 1 entre 2 elevado a n. É um código que apenas uma saída é acionada e todas as demais são zero. Ok? Agora a gente vai ver aquela informação sobre a entrada enable que eu tinha dito. A entrada E, adicional E, é o sinal de enable, ou o sinal de habilitar, em português. É o sinal de controle que habilita ou desabilita o decodificador. Essa entrada é usada para facilitar a implementação de rede de decodificadores. Por exemplo, eu quero construir um decodificador de 8 bits de entrada a partir de decodificador de 4 bits, sabe? De módulos de 4 bits, certo? Então, o enable, a gente vai ver que ele possibilita selecionar e ele facilita.
por essa questão de selecionar os decodificadores. E quando esse sinal desabilita o decodificador e todas as saídas vão ser zero, independente da entrada, não importa. E quando 1 produz a saída correspondente dos sinais de entrada. Aqui a gente tenta apresentar, dentro da descrição do decodificador de N bits, a gente tenta apresentar algo mais formal, algo mais matemático. As entradas fazem um vetor de N bits, né? A gente já viu. É um único bit, pode ser 0 ou 1. E a saída faz um vetor de 2n, de 2 elevado a n bits. É bem simples. A gente sempre demonstra essa notação de entrada e saída em função feita pelo módulo combinacional, ok? E qual fazer a função do decodificador? Vou abrir um parênteses aqui para falar que eu acho importante os alunos saberem descrever dessa fórmula mais matemática, os módulos combinacionais. Vocês veem que não é muito difícil, sabe? Essa fórmula aqui. Não é muito difícil. A nota é que a gente consegue explicar o funcionamento do módulo combinacional a partir de falando, né? Explicando textualmente, né? Verbalmente, a gente consegue explicar. Mas a notação permite uma explicação muito mais ágil, mais formal, ok? Vamos ver o que essa função dá nos dizendo. Está nos dizendo que o YI, certo? Ele vai assumir o valor 1 quanto o X, certo? Foi igual a I. Ou seja, que o inteiro X foi igual a I e, claro, de ser habilitado, certo? Então, se I, nesse subíndice aqui, né, a saída I, a 10ª saída do decodificador, foi igual ao inteiro da entrada, ela vai ter 1. Atribui-se a ela o valor 1. Caso contrário, ela vai ser 0. Então, nota que o caso contrário aqui caso contrário, esse I não for o binário de entrada, mas também se o E, o sinal enable, estiver desativado. Porque se estiver desativado, também vai ser em todas as saídas. E aí que eu estou colocando que X é um inteiro, escrever dessa forma, que a gente já sabe que podemos escrever qualquer número inteiro como um somador de binários, certo? E XJ são os índices desse vetor de bits. Agora, projete a implementação. Vamos ver o seguinte, vamos notar. Primeiro a gente apresentou a interface, depois a gente apresentou a função, depois a gente apresentou uma descrição matemática do módulo, e agora a gente vai apresentar uma implementação do módulo por meio de portas lógicas. Porque até agora a gente viu o módulo como um CI, certo? Um bloco que as entradas, vamos saber as saídas, mas sabemos a operação que ele realiza, mas a gente não sabe qual é a implementação que está dentro. Agora a gente vai para dentro da implementação, certo? Vamos ver. Note que o decodificador tem 2 entradas. Ó, projete a implementação usando portas lógicas de um decodificador de 2 entradas. Se o decodificador tem 2 entradas, ele tem 2 elevado a 2 saídas. Então, 4 saídas. Ok? Está tudo correspondendo com a nossa teoria que a gente aprendeu. Cada saída do decodificador responde à expressão booleana que produz o valor 1 para a sua respectiva combinação de entrada. Ok? Vamos descrever com mais calma. Portanto, a saída y0 é igual a 1 caso a entrada x0 igual a 0 e x1 igual a 0 também. Ou seja, 2 entradas sejam igual a 0. Acho que é bem claro. Agora vamos ver. Agora vamos construir a tabela verdade para ver qual é a expressão booleana ou a expressão de javeamento que nos reproduz o decodificador binário usando as portas lógicas. O primeiro ponto para a gente notar é o enable. Quando o enable é igual a 1, a gente tem saída. Agora, sempre que o enable for igual a 0,
não importa o don't care na entrada, todas as saídas serão zero. Entendeu? Não importa o que for dado na entrada, tudo vai ser zero. Então, dado que o enable é igual a 1, então o codificador está decodificado, o decodificador está habilitado, a gente pode ver que 000, podemos ver que a entrada 00 produz uma saída 1 no y0 e todos os demais igual a 0. Okay? Quando for 0, 1, produz y1 igual a 1 e todos os demais igual a 0. Quando for a entrada for 2, apenas a saída y igual a 2. Se a entrada for 3, só o y3 é acionado. Olha que legal. Então, essa é assim que a gente consegue implementar a nossa... Essa é como a gente constrói a nossa tabela verdade. Ok? Agora, como a gente escreve o circuito a partir dessa tabela verdade? Pô, olha como que é simples. Aqui, nada se trata da nossa escrever soma e produto. Ok? Então, nesse caso, nossa soma e produto vai ter um termo só, que é onde ocorre um, né? Então, vai ser nossa soma. Nesse caso, para essa saída, y0, vai ser y0 igual x1 barrado, x0 barrado e o sinal é. Certo? Então, vamos ver aqui. y0 faz x1 barrado, x0 barrado e é. y1, por sua vez, vai ser x1 barrado, x0 e end e. Então, aqui, a mesma coisa. O y1 foi igual a 1 no momento que x0 for nível alto, x1 barrado e y0. Agora temos as expressões booleanas para cada uma das saídas. Primeiro que y0 é igual a x1 barrado, x0 barrado e i. Por quê? Porque quando a gente olha aqui onde ocorreu 1 em y0, a gente pode notar que foi em x1 barrado, x0 barrado e 1 no enable, certo? Agora, o y1 foi exatamente o x1 barrado e x0 em nível alto. Já o y2 vai ser x1 em nível alto, x0 barrado. Vamos ver? Aconteceu exatamente a mesma coisa. E no y3, x1 e x0 em nível alto, que acontece o que acontece para criar o 3, e o e também a nível alto. Então, aqui são portas ent, né, como a gente já aprendeu. E essas são as expressões booleanas para o decodificador. Certo? A gente pode ver aqui a implementação em circuitos desse decodificador. Obtivemos exatamente o decodificador e nota. Se a gente colocar uma caixinha aqui na entrada, né, uma caixinha que envolva todo esse circuito combinacional, a gente tem o mesmo decodificador que a gente viu nos slides passados, esse decodificador, certo? Vamos prosseguir. Outra forma de descrever, outra notação para descrever o decodificador ou a operação do decodificador é dado por y, o vetor de saída é y, igual dec, que é a operação de decodificação, x é a entrada e o enable. Ok? Então vamos ver como que funciona o exemplo. Se x for o binário 1, 1, 0 e o enable 1, y vai ser dec, o vetor 1, 1, 0, enable 1, e a gente vai ver que se esse vetor aqui de entrada, o binário dele é 6, apenas a saída y6 vai ser dada como 1, ok? Sendo aqui y7 e essa primeira y0, ok? Certo? Agora, um decodificador pode ser usado sempre com um conjunto de valores ou operações que tenham sido codificados em binários anteriormente. E a gente precisa decodificar. Certo? Vamos aqui ver um exemplo. Essa descrição aqui parece muito genérica. O decodificador quanto foi codificado anteriormente. Parece que não diz nada com nada, certo? Então, vamos ver um exemplo prático.
Uma instrução do computador, e a gente viu isso, calma aí, eu só queria fazer um adendo, porque a gente viu essa parte de instrução lá na nossa aula de circuitos aritméticos. No início da aula, quando a gente fala de ALU, de pegar a instrução na memória, a gente vê a sequência de bits, certo? A gente fez tudo isso. Então vamos seguir com esse exemplo. Uma instrução de computador consiste em uma sequência de bits, já vimos, na qual parte desses bits, uma partezinha de 4 bits mais à esquerda, ele corresponde a um campo chamado opcode, que é o código de operação. Esse código de operação, ele identifica qual a operação a ser realizada pela ALU. Certo? Se faz uma soma, se faz uma subtração, é um código binário. Então, olha que interessante. O decodificador pode ser usado para decodificar o opcode. E aí, quando você decodifica o opcode, você seleciona a operação que você quer realizar. Olha que legal. Olha, o opcode vem 4 bits aqui, certo? Ele serve como entrada para um decodificador. Esse campo aqui é a instrução, né? A instrução vem como uma sequência de bits. Aí os campos do opcode entram num decodificador, certo? Esse decodificador, por exemplo, eu quero fazer a operação 000. Veio a instrução nos primeiros termos 0000, ok? Esse decodificador, todas as saídas vão receber 0, exceto a número 0, que vai receber uma saída 1. Então, o que vai ser executado é um processamento de load. Então, ele executa lá o combinacional que refaça a operação de load. E assim, para o story, para o add. Por exemplo, na nossa, a Lu que a gente viu na aula passada, a gente poderia ter um decodificador para decodificar para selecionar se vai ser a operação de soma, de subtração, com complemento. Tudo isso a gente viu na aula passada. Se vai fazer só uma operação de complemento, né, complementar o bit de entrada, a gente vai ver isso. E olha que legal como que a gente pode utilizar o decodificador para decodificar a instrução. Como o computador usa esse módulo para decodificar o opcode que vem nos campos da instrução proveniente da memória. Ok? Outra forma de selecionar, outra forma de utilizar onde o decodificador é utilizado. Vamos supor que temos um módulo de 16K por 1 bit. O que é 16 por 1 bit na memória? Quer dizer que a gente guarda na memória 16K palavras e cada palavra tem um bit armazenado. Ok? Então, o registrador lá armazena um bit. Este módulo tem 14 bits de endereço. Então, 14 bits será utilizado para descrever em qual registrador deve ser utilizado. Certo? Qual o endereço da memória. E aí, outros 2 bits, outro bit para operação de leitura, operação de memória, as operações realizadas pela memória, leitura e escrita. Vamos ver o seguinte. Então, a gente tem uma entrada de dados, certo? Vamos ver a memória como um módulo. Temos a entrada de dados, se a gente quiser escrever dados, a saída, se a gente quiser ler, um endereço para mostrar onde que a gente escreve, onde a gente quer ler, e um bit de operação, ok? Quando a gente dá esse endereço chega para um decodificador, esse decodificador coloca 0 em todas as saídas, desabilitando. Esses bloquinhos aqui são as células, né, que guardam a palavra, o conteúdo armazenado, certo? E vamos supor que a gente está colocando o endereço todos os bits de 0 e 10 aqui, que vai representar o 2, ok? Então, entra esse endereço, 2 aqui, todos saem com bits 0, desabilitando aqui. E apenas o 2 vai com bit 1, mostrando, habilitando esse ponto aqui, certo? E aí, nesse ponto, o bit 2 consegue ler, né? Como uma operação é ler. Consegue ler e inserir aqui nos barramentos de dados. Olha que legal como funciona, certo? Esse processo de leitura e escrita da memória. Agora a gente vai ver como um decodificador aliado
a uma porta OR pode funcionar como um conjunto universal. Ou seja, o circuito decodificador equipado, né, com uma porta OR, ele pode expressar qualquer expressão booleana de n bits. Ou seja, um decodificador com n bits de entrada pode expressar qualquer expressão booleana de n bits. Ok? Eu acho que essa afirmação deveria ser até um pouco surpreendente para alguns de vocês, certo? Mas vamos ver como isso acontece? Como que o decodificador pode ser utilizado? Assim, esse conjunto composto por um decodificador de portas OR forma um conjunto universal, um conjunto combinacional universal. Por quê? Porque ele consegue fazer qualquer circuito combinacional, consegue implementar qualquer circuito combinacional com n bits. Ok? Aqui temos vamos considerar um exemplo. Um exemplo. Vamos colocar um exemplo qualquer. Um circuito combinacional que executa a seguinte tabela. A tabela abaixo. Certo? Então, aqui foi uma tabela qualquer. Sem importância em questão do que faz. Só uma tabela. Verdade, a gente quer que um circuito implemente essa tabela verdade. Vamos ver como que a gente consegue fazer essa tabela verdade qualquer outra, com um decodificador e portas OR. Certo? Então, vamos ver o seguinte. Essa é a tabela verdade. Para implementar essa tabela, vamos usar um decodificador e portas OR. Certo? Após aplicar um decodificador, vamos obter a seguinte saída. Ou seja, a gente aplica o decodificador na entrada, os 3 bits de entrada, obtemos os bits de saída y7, no qual apenas um assume o valor de 1 e todos os demais assumem o valor de 0. Ok? Então, a gente coloca o y de entrada e nota o seguinte, que só o y7 vai ser igual a 0. Então, eu quero, por exemplo, Z0. Z, eu quero projetar a saída Z. Ok? Eu vou colocar o decodificador. No momento que eu colocar 000 no decodificador, eu vou ter a saída 0. Okay? Então, todas as expressões booleanas que me derem saída igual a 1, eu coloco nesse OR. Ligada nesse OR. Por exemplo, eu quero projetar a saída de Z0. Ok? Esse termo aqui é a saída de 1. Certo? Então, a minha expressão booleana vai ter Z0 igual a Y2. Certo? Y2. Ah, mas ele pode ser 1 em outro lugar, nesse quadro aqui. Então, ou Y4. Ah, mas ele pode ser 1 em outro lugar. Y5. Ah, ou Y5. Vamos ver? Então, Z0 vai Y2, Y4, Y5. Z1, Y0. Z1, vamos ver. Vamos ver o Z1. Z1 pode ser Y0 e Y3. E o Z2 em Y1, Y5, Y7. Ah, professor, não entendi. Achei muito mágico isso tudo. Por quê? Porque o decodificador ele vai colocar 1 apenas na saída que foi selecionada. Então, o X, a entrada 000, só aciona o 0 como 1. E aí você coloca uma porta O. Por quê? N entradas numa porta O. Assim que uma dessas N entradas for 1, a saída é 1. Certo? Então, consegue implementar qualquer circuito combinacional de N bits com decodificador de N bits. Certo? Acho que ficou claro. Agora a gente quer um decodificador BCD, ou seja, um decodificador específico para BCD. Nesse CIs, as saídas ativam em nível baixo. O interessante deles, tá? É que tem essa bolinha aqui na saída. Essa bolinha indica que as saídas são acionadas em nível baixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a saída for acionada, ela sai como nível baixo, né? Ela sai 0, e todas as outras permanecem 1. Permanece com a saída 1. Ok?
Assim, quando a PCT é aplicada, a respectiva saída vai para nível baixo, enquanto as demais permanecem em nível alto. 1. Por exemplo, se a entrada DCBA for 0, 1, 0, 1, que seja correspondente a 5, então somente a saída O/5 vai ter 0. Todas as demais seguem 1. E aí eu tenho outro exemplo. Quando DCBA for 8, apenas a saída O/8 vai ter nível 0, enquanto todas as demais permanecem em 1. Sabe? Agora, nota que quando a entrada é um binário inválido em PCT, ou seja, a entrada corresponde ao 10, no caso 1010, ou 15, 111, então nenhuma das saídas vai para 0. Todas permanecem em 1. No caso de um decodificador BCD, no qual eles acionassem nível alto, todas as saídas permaneceriam em 0. Por quê? Porque o código de entrada é um código binário inválido para o PCT. Certo? Agora a gente pode utilizar o decodificador BCD para 7 segmentos. Certo? Vamos ver. A apresentação dos resultados por meio de binários. Então, se a gente vai apresentar os resultados com a aplicação, e a gente vai apresentar esse resultado por meio de binários, né, dificulta muito a visualização e interpretabilidade dos dados, dos resultados do usuário. Certo? O ideal é que ele veja num LED, num display. Certo? Então, a gente vai utilizar um display, que o display mostra os circuitos, o resultado na sua forma decimal. Ok? Então, a gente tem um display de 7 segmentos, na qual uma forma de apresentar os resultados serem prontamente é utilizar um LED, ou seja, um display de 7 segmentos, que ele consegue representar os números de 0 a 9, os dígitos de 0 a 9. Por quê? Porque quando ele acionar esse aqui, cada tracinho desse é um LED. Certo? Por exemplo, quando a gente acionar o A, B, C, D, E e F e deixar o G apagado, a gente consegue o número 0. Quando a gente aciona só o LED B, LED C e todos os demais, a gente consegue 1. Então veja que a gente consegue, a partir do controle de quais LEDs devem estar acesos ou devem estar apagados, a gente consegue implementar uma forma de apresentar dígitos, certo? Olha que interessante, certo? A gente consegue transformar o nosso binário de saída em um LED que apresenta os digitais, os decimais desses dígitos. O objetivo é controlar a saída do decodificador para acender apenas determinados segmentos e manter outros apagados, de modo a formar os dígitos, certo? Então, é basicamente isso que eu falei. Nesse sentido, o decodificador BCD recebe uma entrada BCD e gera uma saída para acionar apenas os segmentos apropriados para formar os dígitos corretos. Como eu disse, quero o meu sinal de entrada é o 3. O meu sinal de entrada é o binário correspondente a 3. Ou seja, 0, 1, 1. Então, eu devo ativar os LEDs desse display de 7 segmentos de modo a formar um 3, um dígito 3. Então, a gente vai ver que a gente tem que acionar A, B, C, D e G. Todos os outros não precisam. O F e o E apagados. Certo? Agora a gente vai ver como que implementa isso aqui num display certinho. Né? O decodificador BCD recebe uma entrada BCD e gera uma saída para acionar os LEDs. A primeira coisa a gente observar é que o nosso anodo está conectado à nossa fonte VCC aqui. Ok? Então, toda vez que esse lado aqui, por exemplo, a saída A não for acionada, certo? Então, aqui ficar em nível alto, 1, aqui, ó, 1 e 1 também, 1 no catódo e 1 no anodo, faz com que não tenha diferença entre anodo e catódo. Então, o diodo, né, esse diodo aqui, o LED, para quem não sabe, é diodo, esse D é de diodo, esse diodo aqui não há diferença entre o anodo e o catodo. Então, esse segue apagado. Só vai acender quando a saída A, B, for uma saída ativa. Então, ela não vai sair
1. Ela vai ser acionada em nível baixo, então ela baixa para 0. E aí vai ter uma diferença entre a nota e catódo e acende esse nosso display, certo? Olha que interessante, a gente coloca aqui um resistor para limitar a corrente, que sai do decodificador, certo? Agora, redes decodificadoras. A utilização de módulos combinacionais limitam o número de portas de entrada e de saída. Certo? A gente viu ali que o módulo tem N entradas, ou um decodificador tem N entradas. E um decodificador pode ser 3, mas na sua aplicação precisa de 6 entradas. Certo? Dessa forma, é possível implementar decodificadores com mais entradas a partir da combinação de módulos menores. Por exemplo, temos um módulo decodificador de 4 entradas e queremos construir um de 8. E é possível construir um decodificador de 8 camadas a partir de módulos decodificadores de 4 entradas. Ok? E aí tem duas formas de construir essas redes decodificadoras, que é a decodificação coincidente e a decodificação em árvore. São duas abordagens para montar, construir redes decodificadoras. Vamos ver primeiro a decodificação coincidente. A decodificação coincidente considera a implementação do decodificador binário de 8 entradas, certo? A partir de módulos decodificadores de 4 bits de entrada. É o nosso exemplo aqui, certo? A gente quer implementar o decodificador de 8 entradas a partir de 4, de módulos de 4. Para isso, a gente vai dividir o vetor de entrada x, que vai de x7 e x0, em dois subvetores de 4 bits. Então, a gente escreve o vetor x como um subvetor esquerdo e outro subvetor x direito. Certo? Os x esquerdos são os 4 bits mais significativos e os x direitos são os bits menos significativos. Vamos ver, cada módulo do decodificador produz uma saída de 16 bits, já que a entrada é 4 bits, então a saída é 2 elevado a 4 bits de saída, então cada um produz 16 bits de saída. Então a gente está denominando y como y, vetor y e ômega y, os vetores de saída produzidos por cada um desses decodificadores de 4 bits. Olha só, a gente aplica aqui as 8 entradas, cada uma gera 15 saídas, e aqui para a gente notar as 256 saídas do nosso decodificador, né, do módulo total, do decodificador de 8 bits, cada um das saídas dos decodificadores binários de 4 entradas, eles vão formar pares, que esses pares vão em uma porta AND, certo? E aí a gente obtém as 256 saídas do decodificador de 8 entradas. Vamos ver um exemplo? Aqui está explicando. Ó, note que as saídas dos decodificadores formam pares, que esses pares são aplicados em uma porta como entrada de uma porta AND. E, então, existem 256 portas AND. Portanto, queremos um decodificador com 8 portas de entrada e 8 entradas, logo 2 elevado a 8, 256 saídas. Generalizando, em decodificação coincidente, um decodificador de n bits necessita de 2 elevado a n portas AND. Então, é muita porta AND. A saída ZI da rede decodificadora acionada dependerá das entradas da porta AND, certo? A gente tem aqui uma expressão que ela nos dá qual ZI vai ser acionado, certo? O ZI acionado é aquele tal que o YS for assinado, o ômega T for acionado, e vai ser o I dado por 2 elevado a 4, nesse caso porque é 4 bits de entrada em cada decodificador, certo? 2 elevado a 4 vezes S mais T. Vamos dar um exemplo? Seja o vetor direito 0, 0, 1, 0 e o vetor esquerdo 0, 1, 0, 0, vamos ver o que cada um decodifica. O vetor esquerdo ele vai decodificar
a saída ômega 4, certo? Esse vetor aqui, ó, 0, 1, 0, 0, ele vai decodificar só a ômega 4, que vai ser saída, que vai ser acionado em 1, todas as demais em 0. E o vetor direito, ele 0, 0, 1, 0, ele, como entrada, ele vai obter como saída apenas a saída y2 vai ser acionada, vai ser 1, e todas as outras vai ser 0. Então, nota o seguinte, nota que todas as portas AND que não têm essas duas como entrada, vão obter saída da porta AND, uma saída Z, como 0. Por quê? Porque para uma porta AND ter saída 1, as duas entradas têm que ser 1. E nesse caso, as duas entradas serem 1 só acontecem na porta cujas entradas for Y2 e ômega 4. Ok? Porque as únicas que são acionadas pelos decodificadores. E a gente pode utilizar outro módulo de ver. Essas entradas correspondem ao seguinte inteiro: x é igual a 2 elevado a 4, 36, que é exatamente a saída 36, que deve assumir o valor 1. Olha que legal, 2 vezes mais. Então, essa expressão aqui que a gente viu anteriormente, I igual a 2 elevado a n vezes S mais T, ela indica a porta Z que vai ser acionada. Ok? A saída, não a porta Z, né? A saída ser acionada em 1. Ok? Aqui tem outras expressões, né? Agora vamos ver a rede decodificadora. De decodificação em árvore. Vimos uma abordagem, agora vamos ver a abordagem em árvore. Outra abordagem de implementação de grandes decodificadores é a rede de decodificação em árvore. Essa rede ela vai ser composta por 2 níveis. Enquanto essa daqui, a gente teve um nível de decodificação e um nível de portas AND, aqui a gente vai ter 2 níveis de decodificação. A gente separa a decodificação em uma estrutura multinível, certo? Vamos implementar um decodificador de 4 entradas, certo? Então, eu quero 4 entradas e 16 saídas a partir de módulos de 2 entradas e 4 saídas, ok? Então, a gente segue dividindo o vetor de entrada de 4 bits em 2 subvetores, de 2 bits cada. E a abordagem é construir uma rede decodificadora em 2 níveis, nos quais o primeiro contém um decodificador e o segundo é formado por 4 decodificadores. Então, olha aqui, o primeiro ele é formado por um decodificador e o nível 2 formado por 4 decodificadores. Olha o papel de cada entrada. Essa entrada aqui, x1 e x0, elas selecionam, vamos ver assim, primeiro, o x esquerdo, certo? Ó, o subvetor x esquerdo, que é formado por x3 e x2, essas entradas, elas selecionam o decodificador a ser o decodificador que vai gerar a saída, certo? Então, elas selecionam. Tanto que a saída desse decodificador aqui, ela está no enable, certo? Então, por exemplo, o x6, x igual a 6. O x esquerdo vai ter 0 e 1. Então, o que vai ser a saída em 1, aqui a saída em nível alto, vai ser a saída 1, certo? E que vai habilitar somente esse decodificador DEC1, certo? Como x1 e x0, por outro lado, eles selecionam a saída do decodificador selecionado. Estou aprendendo? É como se o primeiro nível ele funcionasse como classificação, entendeu? Como ele é classificação para ver qual que merece, qual que é o escolhido, e depois o x direito, né? O vetor x direito, ele escolhe qual das saídas daquele escolhido, certo? O sub-x esquerdo tem como objetivo selecionar o decodificador responsável pela saída.
Já o subvetor x direito, ele seleciona a saída do decodificador selecionado. Certo? Então, a gente vai ver aqui o exemplo. Seja x, 0, 1, 1, 0. Então, o x de esquerda é 0, 1, selecionando apenas o deck 1. E o x direito vai ser 1, 0, que seleciona a saída 1, a saída 2 do deck 1. Certo? Então, quem vai sair vai ser o Z6. E todas as demais vão ser 0. Outra forma de explicar é que C6 é de fato para aplicando aquela expressão. I é igual a 2 elevado ao inteiro x esquerdo mais ao inteiro x direito, que a gente também vai obter 6. E aqui a gente tem uma tabela com comparação entre as duas abordagens. Né? Então, se por um lado, a coincidência a gente implementa só 2 decodificadores, certo? A nossa expressão árvore, certo? A nossa árvore, a gente precisa de 2K mais 1, seja K o número de níveis. Né? Agora, portas-ente. Portas-ente, a gente precisa de 2 elevado a 2K. Então, porta-ente, na coincidente, tem de mais, tem de sobra. E na árvore, a gente utiliza portas-ente. Então, a gente tem várias dessas combinações. Enquanto o atraso da coincidente for o tempo do decodificador mais o tempo da porta-ente, a da árvore vai ser 2 vezes o tempo do decodificador. Então, a da árvore ainda pode gerar mais atraso ainda, sabe? Agora a gente vai para um outro tópico, que são os codificadores binários. Agora iremos para o tópico de codificador binário. O codificador binário é um circuito combinacional que tem 2 elevado a n entradas. Então, ele recebe aquele código de 2 a n entradas que corresponde à saída do decodificador. Entendeu? É que uma das saídas, era 1 e todas as demais igual a 0. Agora, no codificador binário, apenas uma das entradas é 1 e todas as demais são 0. Ok? E as entradas dadas pelo vetor x, de x2, 2 elevado a n menos 1 até x0, e n bits de saída, que corresponde ao vetor y. O codificador exerce a função inversa do decodificador binário, apresentado anteriormente. Então, o que isso quer dizer? O decodificador binário, ele recebia um vetor x de n bits, um binário, e a sua saída correspondia à saída correspondente a um inteiro do binário de entrada, certo? Por exemplo, se o binário de entrada fosse um 5, 101, apenas a saída y5 era acionada e todas as demais permaneciam em 0. Já no codificador binário, acontece o exato inverso. O que isso quer dizer? Vai entrar uma das entradas, vai ter 1, vai ser acionada, e a saída emite o seu respectivo binário. Portanto, se apenas todas as entradas forem 0 e apenas a entrada x5 foi acionada, foi igual a 1, então a saída vai ser o binário 1, 0, 1. Certo? Então, acho que deu para deixar bem claro. Dessa forma, esse módulo converte 1 entre 2 elevado a n, aquela codificação 1 elevado a 2n, para um código binário. Em qualquer instante, no máximo uma entrada x pode ser 1 e todas as outras pode ser 0. O vetor de bits de saída representa, em código binário, o índice da entrada com valor 1. Nesse caso, apresenta o binário de i, certo?
Se apenas uma entrada xi é igual a 1, então a saída representa o binário do índice da entrada, que é I. E agora tivemos uma ilustração de um codificador binário de 2N. Tinha 2N bits de entrada. Então, essa é uma ilustração do codificador binário. Veja que temos 2 elevado a n entradas e n saídas, nesse caso, nessa nossa ilustração. Repare que voltamos a ter o sinal de entrada, enable, para habilitar ou desabilitar o codificador binário. E temos agora uma saída adicional dada por essa saída A. Vamos ver o que ela significa a seguir. E aqui eu dou exemplos, que é para facilitar sempre o entendimento de quem prefere aprender por exemplos, por questões mais práticas, sabe? Caso a entrada x5 for acionada, isso implica que o binário na saída será 1, 0. Aqui eu estou considerando um codificador com 8 entradas. 8 entradas e 3 saídas. Ok? Codificadores binários. Há uma entrada adicional e uma saída adicional. O sinal E, para habilitar, a gente já viu. Quando o sinal E está igual a 0, todas as saídas vão ser 0, independente da entrada. Enquanto o sinal I for 1, o codificador está habilitado a funcionar. Então, as suas saídas vão ser uma função das entradas. O sinal de entrada A indica que o módulo está ativo. Apenas isso. Indica que o módulo está recebendo em uma das duas entradas 1. Certo? Então, é como se essa saída servisse para verificar se o codificador está recebendo entradas, se o codificador está sendo utilizado. E esses dois sinais adicionais servem para construir redes de codificadores. Aqui está um breve resumo, né, de como o sinal enable funciona. Certo? Quando o enable igual a 0, isso implica que todas as saídas y é 0. E aqui o i varia de 0 a n menos 1. Pois são n saídas. Agora, iremos ver a descrição em alto nível do codificador binário e vamos ver se a gente consegue concordar com essa descrição em alto nível, certo? Vamos ver que as entradas, aqui as n entradas, pode ser as 2 elevado a n entrada, pode ser descrito como um vetor x, certo? E que cada um desses índices, cada um desses posições de x no vetor é um binário, então 0 ou 1. A entrada E no final de enable é um bit, pode ser 0, pode ser 1, que habilita ou desabilita o nosso codificador binário. Por outro lado, nosso codificador emite um vetor y de saída, como está sendo circulado aqui no slide, com n bits. E A é a saída que vai sinalizar, que vai indicar se o codificador binário está ativo ou não. Ou seja, se uma das entradas recebe o sinal 1, a entrada acionada. Agora vamos ver aqui como que é a função mais descrita de uma forma mais matemática, a função do codificador.
y, a saída, ela recebe i se xi igual a 1 e se não for habilitado. Tá, então, for habilitado, a gente já tem conversa. Se não for habilitado, ou seja, se o e igual a 1, todos os resultados vão ser zero. Ok? Então, essa parte já está bem clara. Agora, o x igual a 1 está dizendo que a iésima entrada é igual a 1 e todas as demais é igual a zero. Nesse caso, a saída emite o binário i. Esse y aqui, a gente está utilizando esse y aqui para indicar um inteiro. Mas em termos de vetores de bits, essa saída y, ela descreve o binário desse inteiro y aqui. Ok? Acho que tá bem claro. Agora vamos ver como funciona a saída A. Certo? A saída A, ela assume o valor 1 se algum xi de entrada for 1 e também for habilitado. Então, se o sinal não estiver nem habilitado, a saída é zero, porque vai sempre significar que o codificador não está habilitado, logo ele não está ativo. Vamos projetar um codificador de 8 entradas a partir de portas lógicas. Primeiro, vamos pensar que um codificador de 8 entradas, ele possui apenas 3 saídas. A nossa primeira visão que a gente tem que ter para a gente completar aquela figura da interface do dispositivo, certo? E agora vamos construir a tabela verdade. É sempre bom notar que até agora a gente viu o codificador como um bloco, né? Um CI, que a gente recebe entradas, obtém saídas, e sabemos como a gente vai obter as saídas. No entanto, a gente ainda não viu a implementação. É isso que a gente vai ver agora. A gente vai projetar um codificador para ver a sua implementação em portas lógicas. Então, já que a gente quer ver a implementação em portas lógicas, vamos construir a tabela verdade. O mais legal de olhar nessa tabela verdade aqui é que o enable, quando é zero, não importa as entradas, que ele vai ser zero, certo? Todas as saídas vão ser zero, inclusive lá. Agora, quando o enable é igual a 1, a gente já tem as saídas dependendo das entradas. E o A vai ser 1 sempre, certo? Agora, vamos notar o seguinte. Quando apenas a entrada x0 for igual a 1, então o binário de saída será correspondente ao zero. Quando apenas o x1 for zero, a saída vai ser o binário de 1 e assim sucessivamente. Certo? Acho que está bem claro esse ponto. Agora vamos ver como funciona a construir a tabela verdade. Observe que um inteiro y ele pode ser descrito na forma somatório xj igual a 0 até n menos 1, de yj 2 elevado a j. Então, qualquer inteiro pode ser escrito dessa forma, certo? Primeiro pensamento. Segundo, note que o xi é igual a 1, então yj é igual a 1 se a representação binária de i, tiver 1 na jésima posição. Pô, professor, está muito complicado de entender essa imagem. O que está falando é, note que xi igual a 1, vamos dar um exemplo, x5 é igual a 1, então o vetor y vai ter uns nos seus índices que formarão o binário 5, ok? Então, se temos x5 igual a 1, o vetor y0 vai ser igual a 1, a posição y, a saída, né? y1 é igual a 0, e y2
faz ele igual a 1. Se vocês anotarem no papel aí, esse setor, vai ver que vai formar o binário de 5. Então, apenas nas JS posições vai ser 1, certo? Para formar esse inteiro aqui, de acordo com essa expressão. Aqui eu dou até um exemplo. x6 igual a 1 implica que a saída, o vetor de saída y, vai ser 1, 1, 0. Portanto, yj igual a 1 nos dois primeiros índices para formar o binário 6. Ok? Ficou claro? Isso aqui é uma interpretação, observações que temos para a gente simplificar a nossa descrição real. Agora vamos ver uma forma de escrever aquela descrição em alto nível de forma a simplificar a função, a nossa função que realiza essa operação de codificação. Certo? As nossas entradas permanecem as mesmas, as saídas também seguem as mesmas, não muda a quantidade de entrada e quantidade de saída, e nem a forma a qual descrevemos. Agora vamos ver o que muda, que é a função. Olha, a primeira função que está escrita aí, né, a primeira linha, yj é igual ao somatório de xk, vocês vão notar que ela é um pouco difícil de entender, sabe? Mas eu acredito em vocês. Então a gente vai tentar deixar o mais claro possível e eu acredito que vocês vão conseguir entender. E o A vai ser nada mais do que o somatório de x. E o somatório aqui, eu estou usando esse sinal somatório porque a gente não tem outro. Mas ele nada mais indica que um xi e uma sucessão de portas lógicas OR, certo? Entendeu? Então vamos ver o A, que é o mais simples. A vai receber 1 se qualquer xi de entrada for igual a 1. Ou seja, se x1, x0, OR x1, OR x2, OR x3. Então, resumir toda essa notação de OR, OR, OR por um sinal de somatório. Ok? Então, se algum x i com i variando de 0 a 2n menos 1, 2 elevado a n menos 1, então, se algum desses i's de entrada forem 1, então a saída vai ser acionado. Ok? Agora vamos para a expressão de cima. Olha, a posição yj do binário vai ser igual a 1 se alguns das entradas geram 1 na JS posição do binário. Vamos dar um exemplo. Vamos ver o y, temos um codificador, na qual a entrada acionada é x5. Então, x5 recebe 1 e todos os demais igual a 0. Ok? Então, nosso binário na saída vai ser 1, 0, 1. Ok? Então, y2 igual a 1, y1 igual a 0 e y0 igual a 1. Temos o binário de 5. Ok? Então, se tivermos o x6 igual a 1, outro caso, x6 igual a 1, a saída do binário vai ser 1, 1, 0. Então, note que em ambos, com x5 e com x6, né, a saída do binário vai ter o y2 igual a 1. E é isso que vai falar. Yj é igual a 1 se algum binário tiver 1 na JS posição. Se algum inteiro cujo binário possui 1 na JS posição. Ok? Acho que ficou bem claro. E o J varia de 0 a n menos 1. Está bem claro.
Vamos ver agora em detalhes. Se a gente olhar lá na nossa tabela verdade, vamos olhar. Vamos olhar na nossa tabela verdade. Y0 é igual a 1 nas seguintes casos. Quando x1, certo? No caso que x1 for acionado, no caso que x3 for acionado, e no caso de x5 ser acionado, e no caso de x7 ser acionado, certo? Então é dos ímpares, que aí vai ter o y0 acionado, né? y0 igual a 1, ok? Então note que a expressão booleana para ele vai ser e end x1 or x3 x5 or x7. Agora o y1 só vai ser 1 quando o binário de entrada for 2, o binário de entrada for 6, 3, 6 e 7. Então a gente vai ver que exatamente isso está escrito aqui, certo? Então acho que ficou bem claro de como implementar um codificador por meio de portas lógicas. São várias portas OR para aqueles sinais que eles vão ter que aquela saída faz ser 1 em função do binário de entrada, da entrada. Ok? E o A vai ser uma porta em AND OR entre todas as entradas possíveis. Porque se alguma das entradas forem 1, o A é acionado para 1. E agora a gente tem aqui uma ilustração do nosso da nossa entrada. Do nosso codificador binário implementado a partir das nossas portas lógicas. E assim a gente termina a aula de hoje de sistemas digitais e eu gostaria de agradecer a todos. Até a próxima.